Irmãos, você já ouviu falar da nova ordem mundial? Claro, né? Acredito que toda a igreja tem falado desta nova ordem mundial. Tem alertado a sua igreja, quase todos os pastores. Quase todos os pastores que se preocupam com esse momento têm falado sobre essa nova ordem mundial. E tudo está acontecendo para que esses sinais que Jesus já havia dito na palavra se cumprissem nesses dias de hoje. Não é verdade? Então nós vamos o quê? Muito provável que assim, imagino, que a grande maioria que tem ouvido falar deste assunto, provavelmente tenha sido dentro de alguma palestra feita na igreja. É claro, ninguém ouviu falar sobre isso senão na igreja. Dos acontecimentos, dos preparos que a igreja deve se preparar, da preocupação da igreja em relação a esta nova ordem mundial. Tudo está partindo para isso. A gente brinca muito, né? Em relação, até hoje no trabalho, tem outro irmão lá, o irmão Paulo, ele é o pintor da obra. E hoje nós estávamos brincando assim, cuidado com Macron, né? Cuidado com Macron. Macron tá vindo aí, né? Irmãos, às vezes é uma brincadeira que seja sério. Macron é um governo muito influente hoje, o governo da França, e é um governo muito influente sobre a questão de paz, a questão de relacionamento dos países. Ele tem envolvido muito, né? Por esses dias mesmo, os governos, os homens, né? Os presidentes se reuniram, e uma palestra que ele deu, ele foi aplaudido por 3 minutos. 3 minutos foi aplaudido de pé, né, pelos governantes, e aplaudiram como se desejasse ele como um governo deles. Aplaudiram de pé. Tá? Então, nós vemos que realmente ele está sendo um governo muito influente. E o governo que, na verdade, está para acontecer, esse governo, ele será um governo influente. Ele, primeiramente, ele vai criar algo muito assim, muito atraente, né, para as pessoas. Então nós devemos sim tomar cuidado, é algo que nós brincamos, nós não temos certeza, não estou dando certeza de nada que seja Macron, mas ele é um governo jovem, um governo inteligente e um governo de muito preparo. E ele sim tem interesse, sim, né? Nós já sentimos nele, já sentimos em Macron, Emmanuel Macron, um grande desejo de governar o mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Ele é um homem totalmente contrário à vontade de Deus. Então tudo indica, né? Nós podemos aí ter um pouquinho de sensibilidade para entender isso aí, porque nós estamos com cumprimentos de sinais, de grandes sinais que estão cumprindo hoje na Terra, né? Então, porém, se sairmos um pouco, né? Se nós sairmos um pouco da questão religiosa, aí que nós vamos falar de coisas, né? Para observarmos o mundo, nós temos, é claro, observar o mundo, isso é a questão aí que nós vamos, né, em redor, perceberemos que a nova ordem mundial é algo que permeia muitas áreas do saber. Um mundo judicial, comercial, econômico, tecnológico, ativista, né, e fisiológico, por exemplo, também estuda a guarda e surgimento desta ordem. Né? Para essas áreas, todas as novas ordens representam uma reorganização política e internacional. O que significa isso? Vai haver uma reorganização política. Significa que haverá um governo.
comandando a política mundial. O que acontece? Dentro de tudo isso, o que é que nós entendemos? Vai ter que ter uma nova, né, uma nova maneira de ter uma constitucional, né, uma constituição, vamos dizer assim, uma constituição nacional. Então, o que nós temos uma constituição em nosso país? Não é verdade? E nessa constituição, nós entendemos os nossos direitos. Nelas estão o direito do consumidor, estão dizendo que nós temos direito à moradia, que nós temos direito à energia, saneamento básico, que nós temos direito de andar, de ir e vir, de entrar e sair aonde nós queremos, precisamos. Quer dizer, a Constituinte nos enche de direitos. Mas essa nova Constituição Nacional provavelmente não vai ter tantos direitos assim para o povo. Não vai ter tantos direitos. Essa nova Constituição Nacional, mundial, na verdade, uma Constituição mundial, provavelmente, dentro de todos esses parâmetros, será mais para que o governo coloca o quê? Cabreço sobre as pessoas. As pessoas ficarão mais debaixo de uma ordem, de um comando, né? Então, o que nós podemos ver sobre isso? A nova ordem mundial, agora vamos dizer, na Bíblia. Ao estudarmos as profecias de Daniel e Apocalipse, sabemos disso lá das 7 semanas, né, de Daniel, né, e também a parte Apocalipse que nós vemos aí, juntamente ao sermão profético feito por Cristo, aonde? Nos 3 evangélicos, né, nós vemos em Mateus, Lucas e Marcos, né, percebemos que de fato o mundo tende a arrumar o quê? Ao colapso. O texto bíblico nos informa que quanto mais o tempo passar, mais o amor se esfriará. Nós vemos isso em quê? Nós vemos isso em Mateus, eu já falei muito disso na igreja, em Mateus 24, 12, né? Como mais essas coisas acontecem, mais os sinais vão aparecendo e as coisas vão ficando assim mais, como as pessoas vão tendo mais acesso à tecnologia, parece que o homem vai se afastando de Deus, o homem vai se apegando muito nas coisas tecnológicas. E quando mais nós nos apegamos mais nas coisas tecnológicas, mais nós vamos dando mais assim, ênfase ao homem, né, aproximando-se mais do homem e distanciando de Deus. Isso é um momento que o amor vai se esfriando. As pessoas vão acreditando mais no homem do que em Deus. Acredita mais na palavra do homem do que na de Deus. Está certo? É o que está acontecendo, né? O homem ele está determinando decretos. Essa Constituição mundial, na verdade, vai ter decretos, irmãos, mas um decreto mundial, decretado por um governo de uma ordem mundial, né? Ele estará comandando, ele estará decretando. Hoje nós vemos decreto da prefeitura, decreto estadual, nós não vemos aí decreto, né, nacional. Nós não temos um decreto nacional, nós temos muitos decretos, mas é decreto de governos, de estados e municipais. Esse decreto será decreto de uma ordem mundial. Significa que lá ele vai decretar, nessa nova Constituição Mundial, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Irmãos, devemos pensar em tudo isso. A igreja ela deve pensar em tudo isso. Eu acredito que nós estamos muito tranquilos. Nós não estamos pensando muito. Estamos muito relaxados, a igreja ela relaxou, por isso que eu falo, por isso que Jesus disse que nesse dia, eu digo que os sinais estão muito assim, muito próximos de se cumprir tudo que Jesus disse, porque ele disse que nesse dia o amor de muitos se esfriaria. Eu entendo que a igreja
até mais aqueles fervorosos, eu tenho falado isso nos estudos bíblicos lá na igreja, os mais fervorosos perderia aquele desejo de estar na casa de Deus, aquele desejo de orar, aquele desejo de falar com Deus, aquele desejo de ler a Bíblia. Quer dizer, a todo momento nós estaremos aqui distanciando de Deus. Isso é que a Bíblia, é que Jesus quer dizer que o amor de muitos se esfriaria nesse dia. Por isso o amor de muitos se esfriaria. Apagariam, né? Lembra aquela parte ali, quando Deus manda que Ezequiel profetiza sobre os ossos secos? Quem que vocês acreditam que eram aqueles ossos secos? Quem vocês imaginavam que eram aqueles ossos secos ali? Aqueles ossos secos era o povo de Israel. Eles esfriaram tanto a relação deles com Deus, esfriaram tanto a relação deles com Deus, que eles estavam como um monte de ossos secos, completamente afastado de Deus. E poderia haver vida? Sim. Por isso Deus diz a Ezequiel, pode haver vida aí? Ele disse para Deus, o Senhor sabe? Tu sabes, Senhor, se há vida ou não nesse momento, pode haver nesses ossos. Então, o que o Senhor disse a Ezequiel? Então, profetiza. Fala. Para que haja vida, e vai haver vida. Ezequiel profetizou e houve vida. Os ossos começaram a se juntar, começaram a criar nervos, né? Carne ao redor, músculo ao redor dos ossos. Eles se fortaleceram. A igreja, irmãos, ela vai chegar num ponto de ossos secos. O amor de muitos se esfriaria aí. De muitos. A Bíblia não está falando de todos, mas de muitos se esfriariam. O amor de muitos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Para nós não perder a nossa intimidade com Deus. Para o nosso amor não se esfriar em relação ao nosso Deus. Devemos tomar muito cuidado. Porque está dizendo assim, na palavra, né, ali em Mateus 24:12, e o amor de muitos se esfriariam. O amor de muitos. Irmãos, e nós estamos vendo isso na igreja. As pessoas não estão se preocupando mais em ir para a igreja. As pessoas não estão se preocupando mais em ter uma relação com Deus, em ter intimidade com Deus. Ninguém está se preocupando com isso. Não é verdade? Ninguém. As pessoas vão um dia que querem. Quando louvam, parece que está louvando para si, para o seu próprio ego, às vezes para mostrar que tem uma voz bonita. Não está realmente, não é aquele louvor que abala o céu, que chega até o céu, que agrada o coração de Deus. Nós sabemos que o homem hoje, ele abre a sua boca, a sua intenção de adorar, às vezes é mais para apresentação própria do que realmente para agradar. Quando você louva para agradar a Deus, você louva no seu quarto, você não está se preocupando em quem está te ouvindo. E ali você canta bonito, você canta desafinado, você canta seco, quer dizer, você canta como se estivesse cantando para um coral de anjos. O coral está te ouvindo. Você entende que o coral celestial está te ouvindo, então você faz o melhor para Deus. Você faz o melhor para o Senhor. Não importa se você está sozinho na sua casa. Você louva como se estivesse louvando para uma grande multidão. É verdade. A gente louva como se estivesse olhando para uma grande multidão, mesmo sozinho dentro de casa. Ali você sente que você está adorando verdadeiramente. Ali você não está preocupado. E eu acredito que na igreja, irmãos, a adoração não pode ser diferente. Se tiver um ou dois da igreja, ou se a igreja tiver 1000 pessoas, a adoração sua a Deus, ela tem que ser na mesma intensidade.
Mas não é isso hoje que acontece. Você só é um adorador de Deus se você tem um público. Então esse amor esfriou. Sabe, aquele desejo, aquele amor, houve um esfriamento. A pessoa perdeu aquela motivação de estar adorando a Deus. Então está em Mateus 24:12, nós podemos ter. E haverá o quê? Cada vez mais conflitos. Quando o amor das pessoas se esfriar, o conflito na terra ela vai aumentar. A tendência do conflito é aumentar. As contradições aumentarem. E isso está acontecendo também. Nunca houve tanto conflito de pastores como está tendo nos dias de hoje. De irmãos como nos dias de hoje. Está havendo muito conflito. Muito conflito. Então a tendência nesses dias é de aumentar os conflitos. Então, tudo nós podemos imaginar o início desse governo mundial, essa nova ordem mundial, sim, colocar em prática o momento que esse governo vai ser escolhido. Os judeus estão loucos para chegar esse momento, vocês sabem disso, né? Os judeus estão loucos para chegar esse momento. Eles não vê a hora, amém? A paz do Senhor, né? Não vê a hora de chegar esse momento aí. Por quê? Eles estão esperando o Messias. Estão loucos, estão lá preparando vaca sem nenhuma mácula para o sacrifício. Né? Eles sabem que vai acontecer. Né? Eles estão acreditando que até já dando o quê? ênfase a esse Macron que eu estava dizendo, quer dizer, para o quê? Para, né, intermediar uma paz ali entre judeus e palestinos, que para que o terceiro templo seja construído, o terceiro templo, essa área ali é comandada ainda, onde vai haver o terceiro templo, essa área ali é comandada pelos palestinos. Então, na verdade, eles têm que abrir mão desse território, desse lugar, para que o terceiro templo seja construído. Como eles não se dão com os judeus, então aí é onde entra Macron, para mediar ali, né, uma paz entre uma nação, quer dizer, nós sabemos que esta guerra, nós sabemos, conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que esse conflito ele existe desde a época de Abraão, desde a época que Ismael foi expulso, né, ali, foi tirado ali do meio do povo que Abraão conduzia. E se você lê a Torá, não, o livro de... Tem uma Torá e tem o... Eu esqueci agora. No Alcorão, lembrei, Alcorão. Se você ler o Alcorão, eles dão, na verdade, ênfase a Ismael. Ele que é o herdeiro de Abraão. Nós sabemos que na Torá, na lei de Moisés, é de direito do povo israelita, porque a promessa se cumpriu com Isaac. Então essa guerra ela nunca deixou de existir. Então ela precisa ser remediada, ela precisa ser discutida, ela precisa ser aceita, tem que existir uma paz entre essas nações. Aí que entra esse governo mundial. Aí que entra que eles começam a realmente estão pedindo muito pelo Messias, né? Que o Messias realmente para eles não vieram, ainda vai vir, né? Aí é que eles vai entrar aí. Eu acredito que não pode ser um governo muito antigo, um governo de uma idade certa avançada. E nós vemos que Macron, né, tem o quê? Tem uma idade indicada do que eles precisam. Um homem jovem ainda.
desculpa, um governo jovem, né? Samuel Macron, não é verdade? Então, o que acontece? Emmanuel Macron, desculpa, tem uma idade parecida do que eles precisam, né, para o Messias deles, não é verdade? Então, vamos pensar aí, nós não podemos dizer que é ele, mas as coisas parecem que indicam aí, né? Indicam, mas não é uma coisa que nós podemos dizer que é, não, claro que não, né? Então os conflitos e rumores, o quê? E os rumores de guerra, como escrito na Bíblia, epidemias, né? Fome, estão tudo indicado em quê? Em Mateus 6,7, não é verdade? Em Mateus 6,7. O que essa pandemia tem trazido para nós, irmãos? O que essa pandemia tem trazido? Olha o Brasil. Olha a situação do Brasil. O que ele tem trazido? Tem trazido peste, as variantes. Antes era apenas o coronavírus, mas agora tem várias variantes do coronavírus. E isso tem causado desemprego para o nosso país. E causando desemprego para o nosso país, o que está acontecendo? As pessoas estão passando fome. As pessoas estão passando necessidades. O Brasil está fazendo campanha para dar de comida. Aqueles que têm estão doando para dar para aqueles que não têm. O Brasil nunca fez isso. Nunca fez isso. Embora a fome sempre existiu em nosso país, é claro. Se você falar, você vai pastor, sempre existiu gente miserável em nosso país, mas ninguém quis cuidar deles até hoje. Mas hoje, irmãos, nós vemos falando de muita fome em nosso país. Aonde? Aonde que era a fome em nosso país? Todos nós sabemos que o Nordeste sempre passou por muita necessidade, sempre foi esquecido, né? É um estado do nosso país que foi muito esquecido pelos políticos, não é verdade? Muito esquecido por eles. Mas agora a fome, deixa eu te falar a verdade, a fome agora ela tem atingido o Brasil inteiro. Atingido Uberaba, tem atingido o nosso estado, o estado de São Paulo. As pessoas estão vivendo, tem uns que estão vivendo à base de cestas básicas. E não é só o Brasil, é o mundo. Tem muitos países aí que estão passando fome. Pessoas que nunca passaram necessidades, às vezes, estão passando fome. Estão passando necessidades. A Bíblia diz que nesse dia a fome aumentaria na terra. A pandemia, que significa doença, e o país, o mundo estaria o quê? Com fome. Com fome. E problemas que poderiam ser resolvidos, e não houvesse tanto interesse egoístas envolvido. Se não tivesse tanto interesse egoístas envolvidos, interesses políticos, tudo isso poderia ser resolvido. Mas o homem prefere brigar politicamente. Neste momento, o interesse é fazer CPI. Nesse momento, o interesse, achando que está agradando o brasileiro, eles querem fazer CPI. O interesse é atingir um ou outro lá dentro dos governos. Eles querem brigar entre si, enquanto que a nação passa por necessidade. Enquanto que a nação está passando fome por necessidade. Eles estão lá brigando quem errou e quem acertou. Estão preocupados com isso. E na verdade não é hora, poderia até brigar um pouco mais para frente. Eles poderiam até fazer a CPI deles na hora que o país estivesse organizado. Não é verdade? Não, mas eles querem agora, no momento mais caótico do nosso país, no momento mais difícil do nosso país, eles querem fazer CPI. Não está pensando no brasileiro, não está pensando nos irmãos brasileiros, na nação brasileira. Eles não estão pensando no povo, nem sequer no mundo. Não, eles querem derrubar um governo, eles querem que o governo justifique porque tanta gente está morrendo,
Não é hora de brigar pelas mortes em nosso país. É hora de salvar aqueles que ainda estão vivos em nosso país. É hora de correr atrás. Mas não. O que prefere? Mas isso é bíblico. O que eles preferem? O que eles preferem? Na verdade, os problemas poderiam ser resolvidos se não houvesse tanto interesse egoísta. O egoísmo não deixa eles ver a situação que está passando no nosso país. Em meio a esse cenário é que a Bíblia descreve o Apocalipse 13. O surgimento de quê? É no meio desse cenário. No meio dessas brigas de governos, é desse cenário, quer dizer, de tudo preparado, é que vem o quê? O cenário mundial. Aí que vem o surgimento do cenário, o quê? O cenário mundial. Está tudo preparadinho para esse governo atacar. Iniciar, que vai ser a hora que eles vão ser escolhidos. A terra, na verdade, está obrigando os governos a escolher um governo para comandar aquilo que eles não estão dando mais conta. Aquilo que eles não estão dando conta de manter, um homem vai ter que se levantar e dizer, sou eu. Eu vou comandar tudo isso. Um homem, é claro, usado pelo diabo. Usado por Satanás. Ele vai se levantar e vai dizer, eu vou comandar a terra. Eu vou dar um jeito nesse cenário. Tudo está caminhando para isso, meu irmão. O cenário está sendo montado. O cenário está pronto. Por isso que nós estamos vendo briga aí. Políticos brigando no momento que deveria cuidar do povo. No momento que deveria estar cuidando do povo, estão brigando, estão discutindo. Quem é melhor? Quem deve assumir a cadeira? Quem é competente, quem não é competente? Por que esse homem foi escolhido? Se ele não tem competência nenhuma, quer dizer, eles querem discutir essas relações deles agora. Mas essas discussões não estão acontecendo só no Brasil. Há muitos países que estão agora, nesse momento, em desespero, colocando a culpa naqueles que estão na cadeira maior, no executivo. Não é verdade? Mas os cenários têm que se montar, tem que montar um cenário. Quando vai fazer um filme, quando vai fazer uma novela, praticamente tem que montar um cenário para que ela aconteça, não é isso? Depois entram os atores que vão completar as cenas, né, para que aconteça aquela novela, aquele filme. Né? Então, para que esse governo mundial entre, ele como o ator principal, tem que montar o cenário. Tem que montar. E o cenário está sendo montado. Presta atenção nisso. Né? E que a Bíblia descreve o quê? De uma aliança entre quem? Entre dois poderes. Quais são esses dois poderes terrestres? O primeiro é apresentado na figura simbólica de um animal. Isso aí eu estou falando de coisas simbólicas. Mano. De um animal de quê? Saindo da água. Não é o que a Bíblia diz? O segundo é descrito como um animal saindo da terra. Você vai ver isso lá em Apocalipse 13. Tá? Dentro do contexto que você pode estar lendo lá no Apocalipse 13, literário do Antigo Testamento, essas duas figuras mitológicas são uma representatividade do mal. João, que escreveu o Apocalipse, né, que o apóstolo João, ele usa esse contexto como pano de fundo. É um cenário, não é? Ele usa como um pano de fundo para quê? Para descrever um tempo. Para descrever que um tempo do fim. Haverá dois poderes humanos considerados aliados do dragão, que é uma representatividade do diabo. Alguém que vai se levantar e, claro, vai estar representando o diabo na terra em forma de um homem. Claro, está sendo usado por Satanás. Está lá, e depois nós vamos ver Apocalipse 12, do 13 ao 9, né, do 7 ao 9, que se união formando assim, né, que se unirão, eles dois vão se unir, formando assim uma nova ordem mundial.
A união desses poderes é algo tão poderoso, influente, que seduzirá todos os habitantes da terra. Como é que eles vão seduzir, irmãos? Todos os habitantes, está em Apocalipse 13, 14. O que eles vão dizer? E mexerá com a economia e a liberdade civil. A liberdade civil. O que é uma liberdade civil? Você vai ter mais liberdade, pois que às vezes as leis te prendem. Nós estamos caminhando para isso. O mundo quer que nós aceitamos coisas que a Bíblia condena. O mundo quer que a igreja aceita coisas. Não vou dizer aqui que esse vídeo é lançado, vai ser lançado também no YouTube, né? Eu não quero dizer, mas quem está ouvindo e sabe o que eu quero dizer, sabe muito bem o que eu quero dizer. Eles querem obrigar a igreja a fazer coisa que a Bíblia não aprova, que Deus não aprova. Essas liberdades civis estão caminhando da maneira que nós estamos vendo que está caminhando aí, das pessoas. Já é algo preparado que esses governos vão deixar relaxadamente correr. As pessoas vão dizer, não, esses é que são Deus. Esses é que são Deus. Deus age dessa maneira que esses homens estão agindo. É claro que nós sabemos que Deus não age dessa maneira. Deus, ele preza para a santidade do homem. Para a santidade. E esses homens vão agir, quer dizer, com a liberdade civil, né? Que você vai ter liberdade de fazer o que você quiser, coisas que você não tem hoje. E isso vai agradar até muitas pessoas hoje no meio evangélico, meu irmão. Hoje nós vemos acontecendo isso, não vemos? Hoje nós vemos pessoas no meio evangélico que cometem pecados, e se você falar desse pecado dele, e você vai dizer que você está condenando ele. Praticamente eles vão dizer que você está falando mal dele. Você não pode citar a Bíblia dentro dessas condições, porque se o pastor citar a Bíblia, o pastor está julgando. O pastor está fazendo julgamento. O pastor está me julgando pelo meu pecado. As pessoas não procuram se corrigir do pecado. Ela não procura se redimir do seu pecado e pedir perdão a Deus. Ela prefere dizer que o pastor está julgando ela. Isso vai agradar esses cristãos. Esses homens vão agradar esse tipo de evangélico, porque eles vão trazer uma liberdade total. Você vai poder casar quantas vezes você quiser. Eles vão te dar uma liberdade civil imensa. Esses poderes que surgirão hoje, esses grandes monstros aí, né, mundiais, vão trazer uma paz, claro que nós sabemos que é uma paz falsa. Mas eles vão trazer um refresco para certas pessoas hoje que vêm no nosso meio de cristianismo, que nós julgamos que é cristianismo, e na verdade as coisas hoje estão andando conforme o homem quer e não conforme Deus quer. É claro que nós devemos andar da maneira de Deus, da maneira que Deus quer, e não da maneira que nós queremos. Então, o que é que nós vimos em tudo isso? Nós vemos o quê? Que essa liberdade vai esfriar ainda muito mais o amor da igreja, o amor do povo de Deus. E quando chegar o momento, sim, deles oprimirem a população na terra, oprimirem os homens, eu costumo dizer que a tribulação é para a igreja. Tribulação não é para quem está no mundo. Porque quem está no mundo vai aceitar facilmente, vai se sujeitar a esse governo tranquilamente. Vai se sujeitar aos seus comandos, os seus desejos, as suas ordens, automaticamente. Não vai precisar, não vai ter esforço nenhum. Não vai ter esforço nenhum. Então a grande tribulação, ela é para a igreja. A tribulação, ela vem para a igreja, porque é a igreja que vai recusar. A igreja que vai se sentir oprimida.
e vai querer não aceitar o que esse governo, esse regime, essa ordem mundial vai trazer para o povo cristão da terra. Não estou dizendo hoje do Brasil, da terra. Aquele que realmente está filiado em Cristo, que realmente é achegado em Deus e que teme a Deus e que sujeita a Deus, esse aí vai ser realmente caçado, vai ser realmente oprimido. Mas quem realmente aceitar as vontades desse governo, automaticamente, irmãos, não vai ter nenhuma opressão. Ele aceitou as vontades do governo, ora. Se ele aceitou, ele não tem por que ser oprimido, você concorda? Não tem por que ser oprimido. Então, quando a Bíblia fala de tribulação, não está falando para quem vai aceitar as vontades desse governo, mas sim daqueles que vão rejeitar esse governo. Tá? Então, por isso que eu falo que a igreja, ela está dentro, sim, do início desse momento, desse aparecimento, né, desse governo mundial, sim, dessa ordem mundial. A igreja, eu acredito, está dentro de tudo isso. Tá? Eu acredito que é a última tacada, né? É a última prova que vem sobre a igreja. A igreja, ela sobreviveu debaixo de prova, irmãos, debaixo de tribulações. A igreja, ela sobreviveu desde o início. O início da igreja foi como o que nós falamos agora, nesse finalzinho da volta de Cristo. A igreja, no início dela, se você falasse que era cristão, você praticamente perdia a sua cabeça. Você perdia a sua vida, você era apedrejado, você era esquartejado, quando você não era lançado para leões e tigres. Quer dizer, a perseguição no início da igreja, e ela permaneceu firme, por isso nós estamos aqui hoje como a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja permaneceu debaixo das provas, debaixo das tribulações, debaixo das perseguições. A igreja sobreviveu dentro de tudo isso. Por isso nós estamos aqui hoje dizendo que nós devemos nos mantermos firmes debaixo de toda perseguição que virá sobre a igreja. Ainda assim devemos permanecermos no primeiro amor, firmes, sujeitando a Deus e rejeitando as vontades dos homens, rejeitando a vontade que a carne, né? Essa liberdade que é proporcionada pelos homens, por esses governos, né? Porque hoje os governos já estão fazendo leis que realmente vão dar continuidade para essa nova ordem mundial. Eles vão pegar aquilo que é bom, que os governos já fizeram dentro das suas constituição, né? Aquilo que já foi aprovado, essas leis que já foram aprovadas e que agrada a ele vai apenas o quê? Vai endossar essas leis, vai fortificar essas leis. Muitas leis aí que nós sabemos que é do diabo, que é de Satanás, que é do inferno, né? Que não agrada a Deus e que a Bíblia repudia, e essas leis estão aí, né? Estão aí. Nós sabemos disso, nós como conhecedores da palavra de Deus não aceitamos isso, não aprovamos essas leis, serão endossadas por esses governos. O que significa endossar? Serão reforçadas e trarão mais liberdade para o homem e para a mulher, liberdade para se pecar, liberdade para fornicar, fornicação. Hoje nós vemos homens conhecedores da palavra de Deus que têm 3, 4 casamentos e assumem o altar de Deus livremente, tranquilamente, não se importa, e acreditam eles que eles estão corretos, que eles estão certos, e essas leis existem. A lei está ali para aprovar e fortificar esses homens. Então, como eles dizem que hoje eles estão certos, eles vão realmente estar do lado que a lei os aprova. Eles vão dizer, a Bíblia não me aprova, mas a lei me aprova. Aí vão usar aquela parte assim, toda lei foi constituída por Deus.
Toda lei que foi dada ao homem foi construída por Deus, não essas. Deus dá uma prova, lei nem fazem leis que venha distorcer a sua palavra, ou contra a sua palavra. Isso não é real. Mas, felizmente, hoje nós vivemos numa situação que está desta maneira. Vivemos na terra que está praticamente caminhando para esse sentido aí. Então, cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado com as palavras macias. Esse negócio de pastor vir falando macio, e falando com a voz lá nas nuvens, tão macio, convincente, porque a palavra macia convence que é uma beleza. Ninguém quer ouvir uma palavra dura, palavra profética, porque a Bíblia diz que profecia significa bater, chicotear, chamar atenção. Não, mas tem uns que vêm com aquelas palavras gostosas, né? Ah, irmão, Deus tem uma obra maravilhosa para a sua vida, eu posso ver. Deus falou comigo que vai fazer isso com você, que você vai ter isso, que você vai ter aquilo outro. Ah, Deus está me mostrando que você, nossa, você vai viajar, você vai para o mundo inteiro. Cuidado com isso, irmãos. Deus não vai prometer nada fora que está fora da sua palavra, não. Deus te chamou. E quando Ele te chama para uma obra, às vezes, árdua. Deus não te chama, às vezes, para uma obra tão tranquila, não. Deus não chamou Paulo, que estava no Sinédrio, vivia no Sinédrio, fazia parte do Sinédrio romano, que lá ele estava tranquilo. Deus tirou ele de lá para levar a chicotada. Deus chamou Paulo de um lugar que ele vivia uma vida tranquila, para levar chicote no lombo, para ser perseguido e para ser preso. Deus chamou ele para pregar o evangelho aos gentios, mas isso custou caro para ele. Custou caro para Paulo. Nós não vemos facilidade aí. Os apóstolos que foram chamados, João, quando escreve o Apocalipse, estava onde? Era prisioneiro na ilha de Pátimo. Deus falava com um prisioneiro, um apóstolo prisioneiro, estava preso. Mas aí vem os fala macia, os fala tranquilo, te prometendo meio mundo. Calma com isso, meu irmão. Cuidado com esse negócio de promessa, de fala macinha. Cuidado com esse negócio. Está cheio de irmãos, obreiros, pastores e profetas de fala macia. Cuidado com esse negócio de fala macia. Deus não fala macio com ninguém, não, rapaz. Deus falava, quando falava com o profeta, falava firme. Falava que ele ia ter que... Deus, quando mandava Jeremias no meio de Israel. Israel queria ver a cabeça de Jeremias. Queria ver a cabeça dele fora do corpo, e Deus falou, vai lá e fala com eles. Eu mandei você lá. Vai lá e diz tal coisa. Vai lá e diz que eu falei. Mas Senhor, vai lá e fala que eu falei. Deus, quando chama Moisés, falou, mas como é que eu vou falar o rei do Egito, o Deus da terra? Vai lá e diz que eu sou, te mandou e pronto. Mas Senhor, eu falar sobre o rei, o Deus do Egito? Nenhum Deus é maior do que o vosso Deus. Vai e tira meu povo daquele lugar. Peraí, eu vou enfrentar. Vai, o meu poder, tu serás eu na terra, Moisés. Tu serás eu na terra. Usa a minha autoridade. E quando você é um homem de Deus da terra, você tem autoridade, rapaz. Quando você é um homem de Deus da terra, você tem autoridade. Esse negócio de conversa macia não vai te livrar da grande tribulação, não vai te livrar do arrebatamento. Para você atingir o arrebatamento para com Deus, para que você esteja com Deus, para de ficar ouvindo esses homens de fala macia. Quando você vê um pastor mesmo de verdade, você não vai ver falando macio com você, não. Eu não conheço pastor que teme a Deus, que vive uma vida com Deus e fica aí com palavrinha macia no ouvido de ninguém, não. Pastor, você é muito duro. A palavra de Deus é assim. Não é só eu. Eu também sou corrigido por ela.
Eu também sou conduzido pela palavra. E eu não vejo Deus falar comigo macio, não. Não vejo Deus me ser macio comigo, não. Eu nunca vi isso. Eu não conheço a palavra de Deus. Não tem parte na Bíblia que eu estou vendo Deus ser macio com palavra macia com ninguém. Cuidado com esse negócio de prometer bem mundo aí. Cuidado com isso. O amor de muitos se esfriaria hoje. O amor de muitos se esfriaria nos dias de hoje. Cuidado. Cuidado para você não perder o seu primeiro amor, meu filho e minha filha. Minha irmã, meu irmão. Cuidado para você não perder o seu primeiro amor, seu encontro com Deus. Isso pode, às vezes, quando você lembrar de voltar para os braços de Deus, às vezes você está numa situação talvez que você acredita que você não consegue mais. Às vezes você se afundou tanto na lama, você se atolou tanto, você já está igualzinho na areia movediça, você já está desaparecendo, de tanto que você se esfriou em Deus. Tanto que você se afastou, você prefere viver a condenação na sua boca, acreditando que as pessoas estão te condenando, enquanto as pessoas estão te amando. Enquanto você está recebendo amor, você acredita na verdade que você está sendo condenado por quem está te amando. Lembra da casa do teu pai, da casa da tua mãe. Ali se compara o primeiro amor de Deus. Se compara no encontro seu com o Senhor teu Deus. Um amor de uma mãe, um amor de um pai verdadeiro. A casa deles está sempre com a porta aberta para receber o filho ou a filha. O coração de Deus ainda é muito maior. A Bíblia diz que o pai e a mãe, sendo maus, recebe com tanto amor e carinho o teu filho, que estava lá fora, que pega de volta para cuidar. Imagina eu, que sou o teu Deus, que não tenho condenação nos meus lábios. Deus não tem condenação nos teus lábios para você, filho. Deus tem perdão para você. Deus tem perdão. Volte enquanto é tempo, antes que tudo que nós podemos viver. Antes, Deus está te dando a oportunidade hoje, oportunidade única hoje, de se manter com Ele. Mesmo debaixo da prova, filho. Pastor, eu vou ter prova, vai. Pastor, eu vou viver prova, vai. Você vai viver prova. Você vai voltar para Deus e você vai ser provado todos os dias da sua vida. Mas permanece no Senhor, porque Ele vai te livrar de todas elas. Mas que você vai ter prova, vai. Não vou te esconder nada disso. A Bíblia não esconde isso de ninguém. Se você quer conhecer Deus, conhecer esse verdadeiro Deus, Ele diz que nós temos prova. Mas a Bíblia diz que Ele está conosco também. Todos os dias de nossas vidas, Ele está conosco. Isso que importa. Por isso que somos mais do que vencedores. Por Cristo Jesus. Porque Ele está conosco. Amém? Fica na paz. Que Deus abençoe você. Abençoe a sua família, sua casa, seus filhos, sua filha. Abençoa seu marido, sua esposa. Abençoa o seu lar, o seu trabalho, o seu patrão, sua patroa. Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus, abençoa teus filhos e tuas filhas que acompanharam esta live neste momento. Senhor, sei com a vida da irmã Nilza, sei com a vida do irmão Rocha, da irmã Cristina, da irmã Marilene e sua família. Meu Deus amado, irmão Leonardo, a Daniele, Senhor, a Malu, sua filha. Meu Deus amado, abençoe grandemente aqueles que eu não conheço, não sei os nomes, mas que vai estar assistindo essa live, vai estar assistindo ainda um pouco mais para frente. Desde já eu peço que o Senhor abençoe o lar deles. Que derrama a tua bênção e a tua graça sobre o lar daqueles que estarão assistindo ainda esta live.
Ser com o pastor Marcos, ser com a sua esposa, meu Deus amado, abençoa grandemente. O irmão Paulo, a irmã Rutineia, Deus, o Daniel, o Tiago, Senhor, as esposas deles, os seus filhos, minha neta, meus netos. Pai, abençoa meus filhos. Abençoa grandemente, ó Deus amado, a vida da Adriele, o irmão David, o irmão Davi, seu filho. Deus, ser com largueza, afasta ali todo o mal, toda a enfermidade da casa deles, o Donizete, a Andréia. Meu Pai, dai bênção e dai graça à tua igreja, Senhor. Meu Deus, a irmã Valéria, hoje eu não esqueci, viu, irmã Valéria? Eu oro por você, filha, e peço que Deus te abençoe grandemente, te dai bênção, te dai graça, cura, milagre em você, na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua mãe. Senhor, que o Senhor entra no teu lar e derrama uma bênção grandiosa em tua casa. Amém, irmã Valéria? Creia, filha, que você é um grande milagre de Deus. O irmão Nilson, a sua mãe que recebeu o milagre, a irmã Alexandra, a Vitorinha, o irmão Marcos. Senhor, abençoa grandemente, ó Deus, a Vitorinha, que também é um milagre do Senhor. A irmã Alexandra, sua mãe, a minha sogra. Ó Deus amado, a Dona Maria, abençoa ela e sua descendência. Sim, meu Deus, a irmã Regina, a irmã Abadia, meu Deus, seja com eles, dai bênção e graça. Só as irmãs da congregação, Senhor, abençoa grandemente. A cura do Ramon Lins, Deus abençoa, obrigado pela cura do Ramon Lins, que já está com a sua família. Abençoa, Pai, grandemente. Dai bênção e dai graça, Senhor. Glorificado é teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, o irmão, estou esquecendo o irmão Aguinaldo. Deus abençoe o irmão Aguinaldo, Pai. Dai bênção, irmão Aguinaldo. Senhor, tira ele de toda prova, de toda tribulação que ele está passando. Alivia as dores de teu filho, meu Deus. Ser com o irmão Aguinaldo, meu Deus, entra com a provisão na casa dele, faz alguma coisa, eu te peço, Jesus. O teu filho, Deus, não está suportando mais a prova. Às vezes as coisas para ele estão se tornando muito difícil, mas ser com teu filho. Não deixe ele cair, não deixa teu filho, ó Deus, desanimar, Deus. Entra com a provisão na sua casa. Com a cura, meu Deus, pela vida da sua esposa, da Kelly, do Lucas, ó Deus, do Noah, Jesus amado, da Débora. Deus, transforma aquela casa, transforma ali os moradores daquela casa, traga o refrigério ao teu filho, Deus, traga o refrigério para ele. Senhor, abençoa em nome de Jesus, que o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todos vós. Fiquem em paz, que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus.